Amém, que a graça e a paz do nosso Deus seja com cada um nessa noite, amém? Boa noite a todos, Deus possa falar seu coração nessa noite, na sua alma. Confesso que quando me falaram 5 minutos, eu já fiquei um pouco tenebroso. Quando falaram mensagem oficial, aí foi que eu perdi as pernas, né? Mas prova que esse não é um lugar qualquer, como a gente sempre cita, é um lugar difícil de se estar quando se trata de ensinar e para um povo dessa classe, né? Mas que Deus nos dá a graça e a gente vai falar aquilo, nada mais, nada menos do que aquilo que nós temos aprendido através dessa Bíblia e através dessa Bíblia revelada que é a mensagem através do porta-voz do nosso amado pastor, que Deus o conserve no centro, né? Cada dia que passa, eu vejo e tenho permanecido. E olhando pelo que ele tem pregado desde quando estou fazendo parte desse ministério, que é no centro, nem à direita nem para a esquerda, mas no centro, e é Deus que o tem conservado. E aqui estamos nós, sendo ricamente abençoados, sendo o selo, né, do seu pastoreio, né, do seu ofício pastoral. Deus o abençoe, toda a igreja, todos os nossos irmãos. Nós vamos então nos colocar de pé e vamos ler Atos capítulo 20, versículo 28. Está em torno do assunto que nós ouvimos e aprendemos pela parte da manhã, acerca da primeira era, a era de Éfeso, a primeira era da igreja gentílica. Aleluia. Atos dos Apóstolos, Atos do Espírito Santo nos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28 e 29. Aleluia. Olhai por vós, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho. Vamos seguir adiante. E que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os seus discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei dia e noite de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Oremos a nosso Deus. Pai bendito, te damos graça por esse dia e por essa noite, por mais uma porção da sua palavra ser estendida a todos nós. O Senhor tem nos abençoado, ó Pai, com essas chuvas de ensinamento. E estou eu aqui, ó Pai, sendo um beneficiário dessas bênçãos, dessas revelações. Abençoe esse povo nessa noite, antes de irmos para a ceia, e o Senhor possa, ó Deus, falar nesses minutos acerca da Tua palavra, endossando aquilo que o Teu profeta falou. Em nome de Jesus te agradecemos e te damos toda a liberdade para que o Senhor opere no nosso meio. Amém e amém. Podemos assentar, vamos então ouvir o irmão Ítalo cantar o seu hino nessa noite. Eu preciso de ti, como servo que brama por água. Eu preciso de ti, como terra seca e árida. Eu preciso, não se afaste de mim. Vê se ouve o meu grito, Senhor, eu preciso. Sou dependente de ti, tu és tudo pra mim, sem ti eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio,
Reveste-me como faze com os lírios, faz-me sentir alegria como os pássaros, dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos, ampara-me como fazes com os lírios, faz-me sentir alegria como os salvos, preciso é chegar. Preciso de ti, motivando os meus dias. Eu preciso, tu és parte de mim, a mais importante. Eu preciso, nada sem ti tem valor. A alegria e a dor têm o mesmo sentido. Sem ti, o princípio é o fim, tudo é igual para mim. Sem ti eu não vivo. Completa-me como a água é para o rio. Reveste-me como fazes com os lírios, faz-me sentir alegria como os pássaros, dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos, ampara-me como a águia ao filhotinho, mostra o caminho pra que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Completa-me como a água é para o rio, reveste-me como fazes com os lírios, faz-me sentir alegria como os pássaros, dá-me forças pra cantar. Cuida de mim como as aves em seus ninhos, ampara-me como a águia ao filhotinho, mostra o caminho pra que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Mostra o caminho pra que eu possa em cada passo ter certeza de chegar. Amém, graças a Deus. Palmas para Jesus. Aleluia. Poder de transformação em cada um. Deus abençoe o irmão Ítalo. Se tratando da escola abençoada que nós tivemos, temos aprendido que um dos cultos mais primordial e importante para a igreja é o culto de oração e o culto da escola dominical, culto de ensinamento, porque é através dos ensinamentos que a igreja sobe um nível mais alto. É através dos ensinamentos que a igreja não é enganada, não é seduzida. Então, cada escola traz um aprendizado, um fortalecimento acerca das palavras, acerca das doutrinas da igreja primitiva, e assim isso nos mantém no centro, na vontade perfeita do nosso Deus. E foi o que nós ouvimos, um paralelo de Gênesis, o acontecimento com a era de Éfeso, e também nesses dias tudo se estende. Mas eu lembrei-me de São Mateus capítulo 17, aqui a partir do versículo 10, São Mateus 17, a partir do versículo 10, onde após eles descerem do monte da transfiguração, Jesus, Pedro, Tiago e João
Jesus pediu que eles não contassem aos demais sobre o que tinha acontecido. Mas após isso, um dos discípulos o interroga, aqui no versículo 10, e os seus discípulos o interrogaram, dizendo: por que dizem então os escribas que é mister que Elias venha primeiro? E Jesus respondendo disse-lhe: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Isso é futuro. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que eles falara de João Batista, já no passado. Elias já veio, se tratando de João Batista. Mas como nós mencionamos aqui há pouco, no versículo 11, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. O que ele haveria de restaurar nesses últimos dias? O mesmo ministério profético que começou em Elias o tisbita, depois porção dobrada sobre Eliseu, depois veio sobre João Batista, cumprindo a profecia de Isaías, Malaquias também capítulo 3, o anjo do concerto. E por último, o melhor e quarto acontecimento, ele viria sobre um homem, segundo a voz do sétimo anjo, Malaquias capítulo 4, para restaurar os corações dos filhos aos pais. Isso se tratando da quarta manifestação. E por último, o próprio Elias, o tisbita, juntamente com Moisés, Apocalipse capítulo 11, para os judeus. Se tratando dos judeus, uma vez que nesse tempo Deus já não estará mais tratando com as nações, ele terá emudecido para as nações, virado as costas para os gentios, e o mundo estará em um caos. As nações estarão em uma grande tribulação. Mas a respeito de restaurar, faz-nos lembrar de Joel capítulo 2, onde ele viu aquele acontecimento da figueira sendo consumida por 4 tipos de praga: o pulgão, a aruga, a locusta e por último se tornando um gafanhoto. Mas só não tocou na raiz. Isso sim seria restaurado. Ele enviaria um ensinador de justiça. E isso é para nós hoje. O que eu quero dizer com isso? Que após a partida do nosso mestre, e que ele comissionou seus discípulos a ir por todas as gentes, começando em Jerusalém, e seriam testemunha do próprio Senhor Jesus Cristo, que após o batismo coletivo, aqueles irmãos ali no cenáculo, foram revestidos com o Espírito Santo, e aí sim eles saíram fazendo a obra do Senhor, e grandes prodígios eles fariam, porque estavam numa época maravilhosa, onde o Espírito estava com ele, onde a sombra dos discípulos curavam as pessoas, onde os lenços curavam as pessoas. Como nós aprendemos, foi uma época muito almejada. Dali então começou o primeiro período da igreja gentílica, uma vez que as 70 semanas são para os judeus, e as 70 semanas está em parênteses, como nós temos aprendido, e entra então as 7 eras, que é para os gentios, onde Deus estaria tratando com uma noiva gentílica para o levar para as bodas do Cordeiro. Então aqui está esse quadro esquadrinhado sobre as 7 eras da igreja, os 7 períodos, os 7 mensageiros, e Deus tem trabalhado conosco ao longo desse tempo. Mas o diabo ele não deixa por menos. Todos nós sabemos que desde a sua queda do céu, ele sempre tem feito um meio para impedir Deus trabalhar. Ele sempre tem lutado contra Deus, lutando contra os seus filhos, contra a sua semente. Então ele sempre tem lutado para destruir. Então, vendo ele todo aquele acontecimento, a igreja primitiva, com todo aquele poderio através do Espírito Santo, ele não deixou de se manifestar. Enganam-se muitos que pensam que o diabo veio só para matar, roubar e destruir, porque o seu papel, que ele mais desenvolve perfeitamente, é o papel de enganar.
de sofismar, de ludibriar a mente das pessoas, porque ele é religioso, ele trabalha na religião. Então engana-se muitos quando se abre uma igreja ou cada religião em cada esquina, porque às vezes não pode estar fazendo a vontade perfeita de Deus, mas a vontade de um homem dirigido por um espírito maligno, para tirar a visão das pessoas do centro e levar a fábula, e levar o conhecimento, a doutrina de demônios. Assim é citado pelo apóstolo São Paulo. Mas voltando aqui, no capítulo 20, a respeito... no capítulo 20 de Atos dos Apóstolos, no versículo 17, o tema, o subtítulo, fala o discurso de Paulo aos anciãos da igreja de Éfeso. E ele fala, de Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E nós lemos aqui no 28, olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo. Aí começou o primeiro equívoco doutrinário através do diabo ali na igreja. Uma era tão almejada, cheia do Espírito Santo. Mas como assim? Porque ali eles não entenderam que ancião era a pessoa, bispo era o ofício. E eles começaram a fazer confusão justamente aí. Porque na concepção dele, bispo era uma autoridade maior que o ancião. Eles começaram a ter uma certa hierarquia. Dando graus de posição para aquelas pessoas. Ou seja, o governo humano já estava entrando em cena ali, só rasteiramente, sem as pessoas perceberem. E eles estavam começando com as obras dos nicolaítas ali, quer dizer, enganar leigos. Duas palavras gregas, nikos, conquistar, laico, leigo. E as pessoas não perceberam. Mas a gente vai lá para a Apocalipse, onde nós lemos hoje pela manhã, a respeito do que se trata. Então, onde eles deixaram o primeiro amor. Isso é, deixaram aquilo que eles tinham aprendido ali através do Pentecoste, aquela experiência que eles tiveram com Deus no Pentecoste, de sair fazendo o bem e curando a todos e libertando todos os oprimidos do diabo, porque Deus estava com ele. Então eles esqueceram aquele primeiro amor. Arrepende-te, pois, de onde caíste, é o conselho, porque eles começaram nessa coisinha mínima e depois foi aprofundando até se chegar hoje, denominacionalismo. E a gente vai ver então aqui a primeira era da igreja, Éfeso capítulo 2, nós vamos ler ela toda. Escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso, capítulo 2, versículo 1. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e de que não podes sofrer os maus. Puseste as provas que dizem ser apóstolos e não o são, e tu achastes mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Aquela conversão vindo através da intervenção do Espírito Santo, fazendo grandes obras ali. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. E foi o que Deus fez. E ali está a prova, aquela escuridão. Um castiçal simboliza luz, mas eles preferiram a doutrina, a obra dos nicolaítas, os ensinamentos falsos que eles introduziram na igreja, e assim eles perderam a essência do Espírito Santo, e pouco tempo logo se transformou em ruínas aquela cidade de Éfeso. Tenho, porém, isto que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. E que obras são essas, a qual eles faziam? Primeiro, como eu citei,
começou ali, a respeito deles colocar uma hierarquia. Primeiro veio o bispo sobre os anciãos, depois veio o arcebispo, depois veio o cardeal e por último o pontífice supremo. Eles se colocaram entre os homens e Deus, quando na verdade a Bíblia fala que há um só mediador entre os homens e Deus, Jesus Cristo, homem. E eles estavam tomando esse lugar de Cristo. Eles mesmos estavam se colocando no lugar de Cristo. E isso não foi muito longe, anos depois, séculos depois, resultou então no vigário de Cristo, que quer dizer sucessor de Cristo aqui na terra, que tem a coroa tríplice na sua cabeça. Tudo começou lá, através de uma hierarquia, através de uma mudança. Isso se deu através daqueles homens que tomou a liderança do Espírito Santo. Agora, nós sabemos que eles introduziram doutrinas erradas dos nicolaítas através do babilonismo. Ou seja, as doutrinas erradas que eles ingeriram ali na igreja, foi tudo aquilo do passado. Eles apanharam aquilo que eles pregavam na Babilônia, todos aqueles acontecimentos, e difundiram na igreja ali. Por exemplo, começou na Babilônia o politeísmo, ou melhor, o politeísmo, a crença de mais de 3 deuses. Isso é herança dos babilônicos. E isso foi introduzido ali, através desses homens ungidos por Satanás para desviar, para tirar a atenção da igreja. Eles tirou a unidade de Deus, a unidade do Espírito Santo, e colocou ali uma trindade. Tudo começou ali na era de Éfeso. Eles perderam a essência. Eu não encontro aqui, eu estava marcado a respeito da era de Pérgamo, quer dizer inteiramente casado. Aqui está. Aleluia. Acabei perdendo aqui a respeito da doutrina. Muito bem. Com a doutrina feita pelo homem, vamos começar aqui mais acima. Ora, é um fato histórico, bem conhecido, que quando este erro insinuou-se na igreja, homens começaram a disputar o ofício de bispo. E como consequência, esta posição passou a ser dada aos homens mais instruídos e materialmente mais progressista e de maior inclinação política, onde a política começou a entrar na igreja. O conhecimento humano e o programa começaram a tomar o lugar da sabedoria divina e o Espírito Santo. Não mais controlava, o Espírito Santo não tinha mais controle sobre eles. Isso, na verdade, foi um mal trágico, porque os bispos começaram a sustentar que não era mais preciso um caráter cristão transparente para ministrar tanto a palavra como os ritos na igreja, pois eram os elementos e a cerimônia que importavam. Isto permitiu que homens maus, sedutores, despedaçassem o rebanho. Foi na Babilônia que tinham a adoração da mãe e filho. E o que a igreja introduziu? A adoração de a mãe superior e o filho inferior. Isso foi introduzido na igreja de Éfeso. Após todos os acontecimentos, o batismo com o Espírito Santo, eles foram perdidos. Além da crença da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, porque na Babilônia eles tinham uma estátua, eles tinham um Deus formado por cabeça, corpo e cauda. Por isso que eles criam que tinha que ser 3, a Trindade era dividida em 3. No entanto, com a doutrina feita pelo homem da elevação de bispo a uma posição não concedida a eles na Escritura, o passo seguinte foi a distribuição de títulos de nível que culminou numa hierarquia religiosa. Porque logo havia os arcebispo, sobre bispo e cardeais. Sobre os arcebispo, no tempo do Bonifácio III, havia um papa, sobre todos um pontífice. Ora, com a doutrina nicolaíta e a fusão do cristianismo com o babilonismo, os resultados finais tinham que ser o que Ezequiel viu no capítulo 8 e 10.
E entrei e olhei, e eis que toda a forma de répteis e de animais abomináveis e de todos os ídolos da casa de Israel estavam pintados na parede em todo o redor. Apocalipse capítulo 18, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: caiu, caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio, e coito de todo espírito imundo, e coito de toda ave imunda e aborrecível, porque todas as nações beberam do vinho da ira da prostituição. Então já não era mais uma Babilônia física, mas uma Babilônia espiritual, formados por homens através dessa hierarquia. E essa Babilônia hoje se chama Roma. Essa Babilônia hoje se chama Vaticano. É a Bíblia que condena, não somos nós. A nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados e potestades da maldade nos lugares celestiais. As pessoas são boas, mas é os espíritos sedutores que começou na era de 53 depois de Cristo e tem se estabelecido o seu trono até hoje. Agora, essa doutrina nicolaíta, esta regra que foi estabelecida na igreja, não agradou muito bem uma porção das pessoas, porque elas podiam ler a epístola ou a composição esporádica sobre a palavra, escrita por alguma pessoa piedosa. Então o que fez a igreja? Excomungou os mestres corretos, queimou os rolos de pergaminho, e eles disseram: é preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Ora, até mesmo Pedro diz que muitas coisas que Paulo escreveu eram difíceis de entender. Tendo tirado a palavra do povo, logo coube ao povo ouvir somente o que o sacerdote tinha a dizer. Não é o que nós temos aprendido? Tira a palavra do povo, tira as verdades do povo, tira a verdadeira doutrina do povo, e eles estarão sujeitos a crer em todo tipo de vento de doutrina. Isso não é só no passado, não é o que está acontecendo hoje no nosso Brasil. Anula toda a verdade, anula tudo que os apóstolos ensinaram, o que o Espírito Santo ensinou através dos apóstolos, o que Jesus ensinou. Anula tudo que foi pregado através de um mensageiro vindicado por Deus, e eles voltam o quê? Como um cachorro voltam. Isso é o que está acontecendo. Anula toda a verdade, e as pessoas então estão dispostas a crer em qualquer coisa. Isso é lamentável, porque isso leva a uma morte espiritual, e é o que o diabo fez desde o começo. Eles disseram: é preciso instrução especial para ler e entender a palavra. Ou seja, tem que ter um PhD, um nível de PhD, tem que ter faculdade nisso e naquilo, quando na verdade Deus se manifesta aos simples. Sendo Anás e Caifás sumo sacerdote, a palavra de Deus veio a João no deserto. A oração de Jesus Cristo: graças te dou, ó Pai, que ocultaste essas coisas dos sábios, entendido, e revelaste aos pequeninos. Eis que a sabedoria de Deus é loucura para os homens, e a sabedoria dos homens é loucura para Deus. Mas o apóstolo São Paulo confirma, continua dizendo, 1 Coríntios capítulo 1, mas aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Então o que foi destituído, o que foi comido, tirado da igreja verdadeira através de Satanás, hoje foi restaurado, de volta ao original. Então por isso que é uma loucura afirmar que o batismo é no nome do Senhor Jesus Cristo, porque hoje eles comeram, eles pegaram que tem que ser nos títulos. É loucura para muitos dizer que Pai, Filho e Espírito Santo é um só Deus, e que Pai, Filho e Espírito Santo são só atributos, ofício de um só Deus. É uma loucura para eles rebatem nós por causa que nós pregamos isso, mas isso não é nós, isso é da igreja primitiva. Satanás tratou de tirar, mas Deus, através de um mensageiro, tratou de nos levar de volta aquilo que Ele prometeu. Ele restauraria, graças a Deus por isso. Então, irmão, o diabo ele é religioso, a falsa vinha ela é astuta. Então ele entra com a palavra, sofisma, foi o que ele fez. Não é um paralelo do que aconteceu lá em Gênesis? Satanás chegou e enganou Eva, não foi só com mentira, mas foi com a parte da verdade. E o que ele chegou e enganou a igreja primitiva não foi só com mentira, foi com a parte da verdade.
O pastor citou hoje pela manhã, 2 Coríntios, capítulo 2, versículo 11. Ou melhor, capítulo 11, versículo 12. Eu estou zeloso de vós, com zelo de Deus, pois procuro apresentar-vos como uma virgem pura a seu marido, a saber, a Cristo. Mas temo, pois, que assim como a serpente enganou Eva, também do mesmo modo vos apartais da simplicidade que há no Evangelho. E é o que tem acontecido. O diabo tem tratado de tirar as pessoas da simplicidade que há no Evangelho. Eles querem coisa mais profunda, e o diabo trata de trazer essas coisas para ele. Mas graças a Deus que estamos nós aqui. Deus tem nos colocado no centro, no posto do dever. É isso que faz a diferença das virgens loucas e das virgens prudentes. É isso que faz a diferença de Enoque e de Noé. Enoque subiu sem provar da morte. Noé passou pela grande tribulação. As virgens prudentes vão subir no arrebatamento porque eles estão de volta ao original. Eles estão negando tudo isso que o diabo colocou ao longo desses 2000 anos através da personificação do cristianismo. Por isso que é na grande tribulação que eles vão selar a sua salvação com testemunho, dando a sua vida, sendo sacrificado para não negar a palavra e assim alcançar a sua salvação. As virgens nécias, tantas pessoas por aí sinceras, mas eles terão que dar a sua vida para serem salvos. Eles não vão aceitar, eles vão acordar e ver que realmente a verdadeira doutrina eles deixaram, eles foram enganados, mas o único meio é negar a si mesmo e aceitar a cruz, e assim sendo morto através do mesmo tribunal que foi criado em 325 pela igreja. Aleluia. Nós vamos concluir aqui. Agora, essa doutrina nicolaíta, esta regra que foi estabelecida na igreja, não agradou muito bem uma porção das pessoas, porque elas podiam ler a epístola ou a composição esporádica sobre a palavra escrita. Estou lendo a página 173 da era de Pérgamo, porque na era de Éfeso fala das obras, já na terceira era fala da doutrina. Eles tinham que cumprir na risca, ou então eles eram mortos, torturados. Na primeira não, eles eram livres, eles estavam só primeiro fazendo a cama, para depois eles derrubarem, que nem eles falam, a cama de gato, né? Primeiro eles fez sua armadilha para laçar, e depois de preso, aí sim eles tinham como colocar as suas doutrinas e as suas regras. E é justamente nessa era de Pérgamo que fala inteiramente casado, onde a igreja casou com o Estado. Então um dos erros da igreja foi aceitar a política entrar dentro da igreja, e política e religião não se misturam. Por isso que na estátua de Nabucodonosor o ferro simbolizava o Império Romano, que tudo amassava, que tudo pisava, ninguém parava na sua frente, mas porém nos seus pés é misturado com barro, que simboliza a religião. E a serpente que foi ferida de ferida mortal, ela foi curada daquela chaga. Ou seja, o Império Romano estava em declínio, assim como os outros impérios da estátua. Mas vendo ele que estava em declínio, ela se levantou novamente, só que agora foi religiosamente falando. E hoje ela é uma potência mundial, mas contra o Espírito Santo não. Porque aquela mesma estátua que estava em pé foi destruída por uma pedra lançada de sem mão, e um reino que jamais será destruído, esse é o do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Deixa ela campear, deixa ela pensar que está ganhando. Eu digo a grande prostituta que tem matado os profetas, que tem derribado os altares, que tem enchido sua taça com o sangue dos santos martirizados, porque eles não creram na sua mariolatria, porque eles não creram na trindade distinta de 3 pessoas, mas há um Espírito Santo que tem te sustentado até aqui, assim como sustentou aqueles 7.000 que não se dobraram diante de Jezabel e dos profetas de Baal. Aleluia, glória a Deus. Agora você quer provar que a Igreja Católica demanda as vidas e as mentes dos homens? Ouça só o edito de Teodósios. Este edito foi publicado logo depois que ele foi batizado pela primeira igreja de Roma. Não 3 imperadores determinados que nossos súditos adiram firmemente à religião, fielmente preservada pela tradição, e que é agora professada pelo pontífice Damaso de Roma, e Pedro, o bispo de Alexandria dos apóstolos e da doutrina do Evangelho. Creiamos em uma divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e de alguma majestade na Santíssima Trindade. Isso é o que foi difundido na era de Éfeso, para aqueles leigos.
seguidores de outras religiões com o infame nome de heréticos, e proibimos seus ajuntamentos clandestinos de assumirem o nome da igreja, além da condenação da justiça divina. Foi criado um tal de Tribunal da Santa Aquisição, um tal de Agostinho de Hipona. Aí foi que houve o massacre. 68 milhões de cristãos morreram por causa da verdade, da doutrina, da herança deixada pelos apóstolos. Se já não estivesse tão ruim a condição deles serem perseguidos, mas Constantino teve a brilhante ideia, sabendo que Roma estava em decadência, o Império Romano, ele então pediu apoio político aos cristãos. Se ele orasse para ele ser o imperador, ele prometeu que deixariam eles professar a sua fé, ele lhes dariam liberdade de expressão, que não haveria mais matança. Mas após ele ter tomado posse, aí foi que houve matança, sim. Aí é que piorou, porque ele não queria só estar ali sendo um observador, mas ele queria mais e mais. O poder subiu para a sua mente, então ele queria mais poder. E para isso, ele creu que a política tinha que entrar na igreja. Política e igreja tinham que estar lado a lado. Por isso que muitos morreram e deram suas vidas por causa desse evangelho. Mas em cada era Deus tem levantado um mensageiro, e ela tem nos trazido de volta ao original. Aleluia! Esse cavaleiro que sofismou, que enganou na era de Éfeso, Apocalipse capítulo 6, se tratando do primeiro selo, um cavalo branco, com um arco na mão e coroado. Primeiro erro, Jesus ainda não foi coroado. No capítulo 19 é que ele vai ser coroado. E como é que lá no princípio aparece um coroado? Está errado. É como uma vaca pastando em cima da árvore. Então isso está errado. Então isso foi esses homens, como sendo de Deus, que entraram, colocaram doutrinas diabólicas e trouxeram o povo a toda essa ventos de doutrinas erradas, a qual nós estamos hoje. Um puxa para o lado, outro puxa para o outro, mas o Espírito Santo nos leva ao original. Graças a Deus. Que Deus complete aquilo que eu não pude falar. É um assunto muito vasto, eu tinha que esmiuçar desde Éfeso até o final, para a gente entender o rastro da falsa vinha, o rastro do diabo, sendo ele religioso. Começou o falso profeta, o anticristo na primeira era. Aí depois vem Balaão como falso profeta. Aí depois vem a Jezabel como uma falsa profetisa. Aí já é então as profundezas de Satanás. Na era de Pérgamo é o trono de Satanás estabelecido na terra. Mas graças a Deus hoje ele está nos levando, e esse poder vai ser destruído. Aleluia, graças a Deus. Que ele revele você acerca dessa palavra, e você de maneira alguma será ludibriado ou enganado. No nome de Jesus. Dá um beijo nele. Eu fiquei com vergonha. Mas vamos dizer, Deus continua abençoando, o irmão Marcos, nessa unção, nessa convicção, nessa facilidade de nos ajudar a trazer aquilo que o Espírito Santo está nos dando, É impossível falar o que o irmão Brana falou em 10 cultos. Em 10 cultos é impossível nós darmos conta de falar, dentro de 1 hora. É impossível. Eu estou tentando falar e estou falando, tudo que o irmão Brana falou a respeito destas igrejas, deste capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse, e precisa de ter dedicação, precisa de ter atenção, precisa de ter vontade, de ouvir e de falar. E isto realmente nos mostra os dois poderes, as duas atitudes, o poder de Deus e o poder do inimigo,
por esses 2000 anos. Por esses 2000 anos. Vamos ouvir o grupo cantar e nós vamos já aqui partindo para a ceia. Vamos ouvir o grupo cantar. Glória a Jesus. O meu nome
Glória a Deus. Vamos dizer glória a Deus. Glórias ao Senhor Jesus Cristo. Deus continue abençoando o grupo.